Nós estamos indo para um novo ano. Ano novo, vida nova. Mas dentro da vida nova, nós devemos manter certas coisas antigas. Não é porque nós desejamos coisas novas, precisamos desprezar as coisas antigas. Coisas novas e coisas velhas devem andar juntos. Hoje, numa cultura pós-moderna, isso já é muito difícil. Mas desde que o homem pecou, isso já era difícil. O homem tem um instinto pecaminoso que o leva à rebelião, que o leva à sua autossuficiência. O apóstolo Paulo está nos lembrando que se a gente quer viver em paz, primeiro nós devemos ser pessoas humildes e nos sujeitarmos. Esse tema de submissão para o apóstolo Paulo é central. Ele explica isso em Romanos, ele fala disso em Corinto, ele fala disso em Efésios, ele fala disso em Gálatas, ele fala disso em Colossenses. Em várias cartas do apóstolo Paulo, o tema submissão, sujeição é importante. Em Romanos ele vai dizer: não existe autoridade que não seja constituída por Deus, de modo que aquele que rejeita a autoridade, aquele que se revolta contra a autoridade, está se revoltando contra o próprio Deus que a constituiu. Então o apóstolo Paulo está nos dando um conselho importante. E a Bíblia não é apenas uma palavra de homem, é principalmente a palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Deus usou o homem. Se nós queremos viver um 2026 abençoado, você precisa ter a capacidade de obedecer e de sujeitar. O chamado de Deus para a nossa vida é viver em paz uns com os outros. Dentro das bem-aventuranças de Jesus, Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se tem uma característica de um filho de Deus, é que ele vive em paz uns com os outros. Agora, se passamos 2025, se a gente passa toda a nossa vida em briga, em confusão, provavelmente nós não temos o príncipe da paz em nós. Precisamos rever isso. O apóstolo Paulo ensina à igreja: ei, vocês precisam viver em paz uns com os outros. Reconciliem-se. Paz. Sem paz não há evangelho. Nós receberemos, nós habitaremos na nova Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Lugar de paz. Sabe por que Davi não pôde edificar o templo em Jerusalém? Porque nas mãos dele, em que pese ele fosse um homem adorador, segundo o coração de Deus, Deus vai dizer: nas tuas mãos há muito sangue, você é um homem de guerra, você é um homem de matança, e a minha casa precisa ser uma casa de paz. Então, se a gente vem para esse lugar, e como está escrito em Gálatas, devora uns aos outros, inveja uns aos outros, faz confusão uns com os outros, tem malícia no meio, tem intriga no meio, fala mal uns dos outros, coloca uns contra os outros, a Bíblia vai dizer que esse não é o evangelho, porque o evangelho que nós vivemos é o evangelho da paz. Paz entre marido e mulher, paz entre pais e filhos, paz entre os irmãos, paz na igreja. Isso é um fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo está nos dando um conselho importante. Se queremos viver um 2026 feliz, não existe felicidade sem paz.